Fala aí, meu povo, deixa seu like e se inscreve no canal, tá bom? Nós estamos falando aí do Egito, né? Aqui lá vai, hein? A primeira esposa que teve que aceitar uma segunda esposa. A perspectiva da pessoa é real, ela tá botando a cara e ela está contando, presta atenção. Por que ele precisava casar de novo? Ela precisava que ele casasse porque ela já tinha os filhos dela e ele não tinha filhos, então ela já tinha passado por essa experiência e ele precisava dar essa experiência para a mãe dele, para o pai dele ter os filhos dele. Isso ele falou pra gente no outro vídeo. Agora o que a gente quer saber, eu quero saber dela, o que ela sentiu realmente quando que ela viu na situação dele casar. Ali ela começou a ficar muito mal. Ela começou a ficar doente mesmo. A ponto dele virar pra ela e falar assim, quer saber? Deixa tudo pra lá, eu não quero que você fique desse jeito, eu não quero que você se sinta mal, eu não quero ter filho, eu quero ficar com você. E ela não aceitou. Ela quis que ele fizesse, mas que ela disse que é uma situação muito ruim, é um sentimento que não dá pra explicar em palavras. Não tem diferença entre o estrangeiro ou a egípcia, que é difícil, não dá para aceitar, que por mais que a cultura dela prepare essas mulheres para isso, mas ela não aceita. Preparou tudo, ajudou ele. E aí quando ele foi embora, você foi para o hospital e ele ficou desesperado, querendo voltar e querendo acabar com tudo. E mesmo assim, você apoiou ele. Então, ele tá casado com ela. Como é que você recebeu essa mulher na sua frente pela primeira vez? A primeira vez que ela encontrou com a segunda esposa, ela olhou para ela como uma pessoa que estava tirando algo que era dela. Alguém que estava entrando numa sociedade, no caso um casamento, né? E pegando metade do que era dela mesmo. Então ela disse que no primeiro momento ela teve um sentimento muito ruim em relação a ela. Mas depois ela foi se trabalhando, se arrumando para poder organizar os sentimentos e receber essa mulher de uma forma adequada e com amor como parte da família. Existem problemas, ciúme, vocês se dão bem? Ela disse que não tem nenhum problema, elas se dão super bem, elas são amigas, mas às vezes a outra, né, a segunda esposa, ela tem um pouquinho de ciúme, porque às vezes o Muhammad sempre tem os imprevistos da vida. E nesses imprevistos, se ele tiver que escolher uma das duas, ele escolhe a primeira, que é a Dudu. Mas que pra Dudu tá tudo bem, ela não tem problema nenhum, ela gosta dela, são amigas e se dão super bem. Quando ela deixou ele casar com outra mulher, foi justamente porque ela não podia ter neném. Só que de repente ele casou e aí ela também engravidou. O que ela sentiu? Aí ela falou que para ela foi um milagre, que foi uma coisa assim inesperada e maravilhosa que aconteceu na vida dela e que foi o resultado de um amor muito grande, porque ela falou que eles dois se amam muito. Tanto ele ama muito ela, como ela também ama muito ele. Quando vocês... Ô Brasil, mas que azar, hein? Que azar. A mulher só deixou o marido casar com a outra para poder ter filho, porque na cultura lá o marido dela não tinha filho, né? Ela me pega, ela me engravida logo assim que ele casa com a outra. Gente, eu arrancava minhas calças pela cabeça. Tá doido? Que absurdo é esse? Só casou pra eu não ter que, porque eu não podia ter filho, agora eu tenho e agora como é que faz que o homem já tá casado com a outra, né? Parece história de cinema, gente, porque não dá pra acreditar, não. Se não fosse no canal da Soraya, eu ia dizer que é mentira isso aí. Agora, gente, olha a cabeça do marido, como é que funciona nesse caso aqui. Por quê? Ele estava falando ali que só tem agora 2 esposas, tá? Mas que lá ainda aceita a terceira e a quarta. Bem na cara da esposa. E aí, óbvio, que aí me representou essa senhora esposa aí, porque ela começou a discutir com ele e não tem nem tradução, porque nessa parte aqui, meu amor, deve ter tido uma brigalhada. Preste atenção, porque marido é tudo igual, tá? Lá eles podem ter mais de uma, ele já tá com 2 e ele quer ir pra quarta. A primeira esposa, ela tem que deixar o marido casar. Ela deixou casar com a segunda e ele já tá querendo convencer ela, tá? Sendo que ela falou que não vai aceitar, não. يمضي ويقول اوكي انت موافقه؟ لا ليه وافقة؟ عشان خلاص احنا لا خلاص جربنا هي كانت واحدة عشان جربنا تجيب نونا جربنا جبنا خلاص جربنا الامكانيات خلاص يلا جربنا الامكانيات العربية، عايزين نشوف الامكانيات الاجنبية. Agora você vê, né? Ô, que homem safado, gente. Aqui é safado, lá é safado. Só muda o país, né? É tudo igual essa cambada. E o homem, Brasil, que nem bonito é, já tá com as 2, ainda quer mais 2, hein? Esse homem dá conta, Brasil. Casamento do homem com 4 mulheres. Essa prática atualmente não é muito feita aqui no Egito por causa da situação financeira e também por causa das dores de cabeça, porque não é fácil você administrar 4 esposas ou 2 esposas. No caso do Ressa, né, do Muhammad Ressa, ele é praticamente uma exceção porque ele vive muito bem com as 2 esposas, ele ama as 2 e dá pra perceber, a minha opinião pessoal, que ele tem um carinho
mais especial pela primeira. E ele também teve sorte de que a primeira, ela por ser viúva, por ela já ter tido filhos, toda uma família, toda uma história, mesmo sofrendo, como vocês viram na entrevista, ela apoiou muito ele e apoia. Então, quando a segunda esposa vem fazer problema para eles, a primeira esposa, né, que é a Doá, a Dudu, ela vai lá e contorna a situação. Isso é comum? Não, isso não é comum. Nos casos que eu já ouvi falar, geralmente a primeira esposa, ela vira meio que a madrasta, sabe? Ela vira meio que a pessoa que persegue, que faz os problemas, enfim. No caso do Ressa e da Doá, ela já é uma exceção. Porém, eu vou falar primeiro para vocês como que funciona na parte religiosa. Lá no início do islamismo, quando a religião, né, propagou lá que podia casar com 4 mulheres, a lei era o quê? Que o cara que casasse com 4 mulheres, ele tinha que dar amor, dinheiro, tratamento, tudo igual para as 4. Porque isso já dificulta, é muito difícil você conseguir amar mais de uma pessoa da mesma forma. É difícil você também conseguir sustentar da mesma forma. Então, se você dá R$1 para uma pessoa, você tem que dar R$1 para outra. Se você ama essa de um tamanho, você tem que amar do mesmo jeito. Então, aqui, isso dificulta. Quando isso foi feito lá na religião, era por quê? Porque na época do islamismo, quando o islamismo começou, quando Deus mandou o islamismo para a humanidade, era uma época onde os homens iam para a guerra e as mulheres ficavam, mulheres e crianças, e ficavam abandonadas, porque seus maridos morriam na guerra. Na época, as mulheres não tinham nenhuma opção a não ser se prostituir. Então, ou ficava prostituta, virava mendiga na rua, pedinte na rua. Então, o que aconteceu? O profeta foi lá e falou para os homens que voltassem da guerra pegar mulheres e casar. Por isso que é permitido que o homem case com mulher mais velha, com mulheres desquitadas e com mulheres abandonadas e com viúvas. Próprio profeta. Não sabia disso aí, não. Agora tô conhecendo, porque fica parecendo que é só a safadeza do marido, né? Agora, quero saber se você concorda, se você acha que eles pegam a segunda, e terceira e quarta esposa pela safadeza, ou se eles se aproveitam. Ai, coitada, é viúva, ai, coitada, é separada, vou ajudar ela. Pra mim, meu amor, pode ser o país que for, a cultura que for, que marido vai ser tudo igual. Tá indo lá, 20% pela religião, 80% pela safadeza mesmo. O profeta Muhammad, a primeira esposa dele, ela era uma viúva e era 15 anos mais velha do que ele. Agora tem um porém também. Além de tudo isso que eu falei, de dar o amor igual, dar o dinheiro igual, ainda por cima, a primeira esposa, ela tem que autorizar o segundo casamento. Mesmo quando foi com o profeta Muhammad, né, o profeta Muhammad, ele também teve que pedir a autorização da primeira esposa. Então, a mulher, ela tem completo poder para o homem casar ou não. Ela pode sim ou não autorizar. Isso oficialmente, falando de lei. Porém, né, meu amor, a gente sabe que quando o homem quer fazer um negócio, ele faz. E toda lei tem brecha. Então, assim, existem casos, sim, de homens que casam com a segunda esposa sem a primeira esposa nem sonhar. Aí que tá, né, Brasil? Olha lá a entrelinha, olha lá aquela cláusula pequenininha lá no final que a gente não viu no contrato de casamento, é isso aí. Mas que diga que a mulher que vai dar autorização ou não para casar, o homem quando quer, né, ele faz escondido. Tendo uma lei que permite, ele não vai fazer. Ah, meu amor, mas ele vai dar o jeito dele. Agora você vê, né? Ela falando ali que já viu casos aonde a mulher foi descobrir no dia do velório do marido que ele tinha outra e outra e outra, que chegou no velório, juntou todo mundo. Olha que aqui no Brasil já vi acontecer isso também, né, Brasil? Então, mesmo tendo que pedir autorização da primeira, ele casa sem a primeira nem saber, e só no dia do falecimento eterno do cidadão é que a pessoa descobre. Agora, para concluir, né? Nessa história toda aí do casamento, que o cara ainda é o safado que ainda tá, agora posso casar mais 2 vezes. Explicando, ele é 8 anos mais novo, foi uma coisa que propiciou. A segunda coisa, ela é viúva, já tem 3 filhos, não podia mais ter filhos, achavam que não podia mais ter filho, que não conseguia mais ter filho. Então, tudo isso ajudou para ele poder pegar uma segunda esposa. E a questão da divisão dos dias. Ele fica exatamente 3 dias na casa de uma, 3 dias na casa da outra. O último dia da semana, que são 7 dias na semana, ele fica na casa de parente. À noite, ele tem que dormir em algum lugar, ele tira no paro ímpar, vai para casa de uma vez, já para casa da outra na outra vez. Porque ele não pode ficar nem um dia mais, tá? As casas são separadas. Isso aí que eu tava esperando ela falar e ela falou, né? Gente, que doideira, né? E nem lá mais está sendo mais tão bem aceito e está acontecendo tanto assim, principalmente nos grandes centros e capital e tal. Mas que como eles ali são do interior e a própria esposa foi criada com esse pensamento,
que um dia ela teria que passar por isso, até para ela foi difícil. Então, por aí a gente já vê que está mudando muita coisa e não é mais tão fácil como a gente pode pensar aqui de fora, ah, vai ter outra esposa. Não. Para você que chegou até aqui, dá aquela moral, viu a palavra de hoje? Aliás, são 2 palavras, né? Segunda esposa. Escreve aqui embaixo nos comentários para ajudar a engajar o vídeo e ajudar também para o YouTube divulgar mais, tá? Deixa o like, se inscreve no canal. Ah, o link do canal da Soraya vou deixar também aqui na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais coisa, assistir completo, ela conta muitas particularidades lá no canal dela sobre a vida no Egito, a história de 2, 3, 4 esposas. Tem muita coisa lá falando sobre isso, vai lá acompanhar também, tá bom? Até o próximo vídeo.